Você já sentiu que estava prestes a cair? Como se algo invisível estivesse puxando você para longe da presença de Deus? Há momentos em que a tentação surge como um sussurro suave, outras vezes, como um rugido feroz. Ela vem disfarçada de desejo, de oportunidade, de promessa de prazer. Mas, no fundo, é uma armadilha. Uma armadilha que já destruiu vidas, que já afastou corações do Criador, que já lançou muitos em um abismo de culpa e arrependimento. E se eu te dissesse que existe um caminho para escapar? Que há uma chave capaz de nos livrar do laço do inimigo? Hoje, vamos falar sobre uma das orações mais poderosas ensinadas por Jesus. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração não é apenas um pedido, é um escudo. E se você deseja compreender como se proteger e vencer essa batalha invisível, fique comigo até o final. Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração hoje. Todos os dias travamos uma luta. Mas muitas vezes, essa luta não acontece do lado de fora, e sim dentro de nós. A tentação não surge de repente. Ela é como uma semente que, se não for arrancada, cresce e se torna uma árvore que nos prende com suas raízes. Foi assim no Jardim do Éden. Eva não pecou imediatamente. Primeiro, Satanás lançou a dúvida. Será que Deus disse mesmo que vocês não podem comer desse fruto? E depois, ele despertou o desejo. Se você comer, será como Deus. Eva olhou, pensou e caiu. O mesmo acontece conosco. O inimigo não chega de forma óbvia. Ele não se apresenta como um perigo evidente. Ele vem disfarçado. Ele age nas pequenas concessões, nos pensamentos aparentemente inofensivos, nas oportunidades que parecem boas, mas que nos afastam da santidade. E por isso, Jesus nos ensinou a orar. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Ele sabe que, sozinhos, não resistimos. Imagine um homem que sabe que há um leão feroz escondido no mato. Ainda assim, ele se aproxima, curioso, confiante. Ele acredita que pode escapar se o leão aparecer. Mas, de repente, o rugido vem, e ele percebe que já é tarde demais. Quantas vezes fazemos isso com o pecado? Nos aproximamos do perigo. Flertamos com a tentação. Nos permitimos dar o primeiro passo, achando que saberemos parar. Mas o pecado nunca vem sozinho. Ele sempre quer mais. Ele sempre nos leva mais longe do que planejamos ir. Por isso, a melhor estratégia não é lutar contra a tentação, é fugir dela. Foi isso que José fez quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Ele não argumentou, não tentou resistir, ele correu. E essa deve ser a nossa atitude diante do pecado: não negociar, não arriscar, mas fugir. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei resistir e falhei. Já caí tantas vezes. Se esse é o seu caso, saiba disto: Deus não te condena, Ele te levanta. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13: nenhuma tentação veio sobre vocês, a não ser aquela que é comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O que isso significa? Que Deus sempre oferece um caminho de saída. Sempre. Mas precisamos escolher esse caminho. E esse caminho começa na oração. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, nos ensinou a orar pedindo livramento, por que tentamos enfrentar as tentações sozinhos? Nosso primeiro passo deve ser buscar a Deus antes que a tentação nos encontre. A tentação é sorrateira. Ela não bate à porta anunciando sua chegada. Não grita, não faz alarde. Ela vem disfarçada, sutil, envolta em sedução e engano. Vem na forma de um pensamento aparentemente inofensivo, de um desejo passageiro, de uma oportunidade que brilha como ouro, mas que, ao toque, revela-se poeira e ilusão. O inimigo não precisa nos arrastar ao pecado de uma vez. Ele sabe que basta uma brecha, um pequeno desvio, um momento de descuido. Ele planta uma dúvida, um questionamento. Será que isso é realmente errado? Ou então sussurra ao coração, só desta vez. E assim começa a batalha. A carne clama por aquilo que os olhos veem e o coração deseja. Mas o Espírito sabe que nem tudo que reluz vem de Deus. Por isso, a palavra nos adverte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. O segredo da vitória não está apenas em resistir ao mal, mas em primeiro lugar, submeter-se a Deus.
Se nossa força estivesse em nós mesmos, estaríamos perdidos. Mas a força do cristão vem do Senhor. Quando buscamos a presença dele em oração, quando nos alimentamos da sua palavra, quando entregamos nossas fraquezas diante dele, somos revestidos com uma armadura invisível. O diabo pode tentar, mas não pode vencer um coração guardado por Deus. No mundo, fugir é sinônimo de covardia. Mas, no reino de Deus, fugir do pecado é sinal de sabedoria. José fugiu da mulher de Potifar e foi parar na prisão. Mas ali, Deus estava com ele, no tempo certo, o exaltou. Sansão, por outro lado, brincou com o pecado. Flertou com a tentação. Entregou-se ao desejo, e por isso, foi preso, humilhado e perdeu sua força. A diferença entre os dois? Um confiou em Deus. O outro confiou em si mesmo. E quantas vezes fazemos o mesmo? Achamos que podemos lidar com a tentação por conta própria, que podemos parar quando quisermos, que temos controle. Mas esquecemos que o pecado nunca vem para ser um hóspede temporário. Ele quer se tornar dono da casa. E quando nos damos conta, já estamos acorrentados, lutando contra algo que um dia parecia pequeno, mas que agora nos domina. Mas há esperança. Sempre há esperança. Porque Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal. Essa não é apenas uma súplica. É um lembrete de que não precisamos lutar sozinhos. Talvez você esteja se perguntando, mas como resistir? Como vencer quando a tentação parece forte demais? A resposta está na fidelidade de Deus. 1 Coríntios 10, 13 nos assegura: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Deus sempre prepara uma saída. Sempre. Às vezes, o escape é um simples não. Às vezes, é um desvio de caminho, um amigo que aconselha, uma porta que se fecha. Às vezes, é uma inquietação no coração, um incômodo que nos avisa: isso não é para você. O problema é que, muitas vezes, ignoramos esses sinais. Insistimos em seguir por um caminho perigoso, achando que conseguiremos parar na hora certa. Mas a palavra nos ensina: fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Se algo te leva para longe de Deus, se te afasta da santidade, se rouba tua paz, não pense duas vezes, afaste-se. Não brinque com a tentação. Não negocie com o pecado. Corra para os braços do Pai, e Ele te sustentará. Se dependêssemos da nossa própria força, cairíamos todas as vezes. Mas graças a Deus, não lutamos sozinhos. O mesmo Jesus que foi tentado no deserto e resistiu, hoje intercede por nós. O mesmo Espírito que fortaleceu os discípulos, hoje habita em nós. O mesmo Deus que prometeu livramento, hoje está ao nosso lado. Então, não tema. Não desanime. Não se entregue ao cansaço de tentar lutar sozinho. Vá ao Senhor. Clame a Ele. E confie que Ele sempre proverá um caminho para que você vença. Que esta seja a sua oração todos os dias. Pai, não me deixes cair em tentação. Mas se eu for tentado, livra-me do mal. Dá-me forças para resistir, sabedoria para discernir e coragem para fugir. Em nome de Jesus. Amém. Agora, escreva nos comentários: Senhor, livra-me do mal. Quero orar por você. E antes de sair, lembre-se, amanhã tem mais uma mensagem especial aqui no canal. Então, já se inscreva, ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.